E a dúvida é a seguinte: qual é a diferença entre causa de aumento e qualificadora? Como é que eu sei que uma coisa é causa de aumento? Como é que eu sei que uma coisa é qualificadora? É muito simples. A causa de aumento, ela sempre vai vir no código de forma de fração. Então, aumenta a pena em 1/3, aumenta a pena na metade, aumenta a pena até o dobro, aumenta a pena em 1/3, 1/4, 1/6. Essas frações que vêm dentro dos crimes, na parte especial do Código Penal, a depender da circunstância, isso é uma causa de aumento, que também é chamada de majorante. A qualificadora não, ela não traz uma porcentagem, uma fração que você vai aumentar dentro da pena. Ela traz uma nova pena, como se fosse um subtipo dentro do tipo. Então, normalmente, ela vem em forma de parágrafo dentro do artigo. Aquilo ali é a forma qualificada do crime, é um novo crime. Homicídio do caput, pena de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Não tem um aumento, tem uma nova pena. E por que o legislador decide que uma coisa vai ser causa de aumento ou vai ser uma qualificadora? Aí são questões de política criminal, vai da cabeça do legislador. Não existe um motivo, não existe um regramento para dizer o que deve ser uma causa de aumento e o que deve ser uma figura qualificada. Normalmente, quando uma coisa é uma figura qualificada, isso é como se fosse um recrudescimento maior da pena do que a causa de aumento. Tá, mas na hora de aplicar a pena, no final das contas, que diferença faz se é uma qualificadora ou se é uma causa de aumento? Como é que a gente faz a combinação disso tudo? Então, eu vou explicar de uma forma muito simples, tá? Muito básica, só para vocês terem uma ideia. Para quem para quem tá mais no início, quem é mais iniciante. A pena ela é aplicada em 3 etapas, em 3 fases, é chamado sistema trifásico, que também é conhecido como sistema Nelson-Hungria, que foi ele que estabeleceu. Então a pena, lá no Código Penal, na parte geral, vem estabelecendo que ela vai ser aplicada dessa forma. Na primeira fase, o juiz ele vai se ater à pena base, estabelecer a pena base. E como é que ele faz isso? Por exemplo, crime lá de homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Como é que o juiz vai decidir se ele aplica 6, 10, 12 ou 20 anos? Nessa primeira etapa, ele vai se utilizar das circunstâncias judiciais que estão lá na parte geral do Código Penal, que são 8 circunstâncias judiciais. Então, assim, nessa primeira fase, a gente vai ter fazer esse cálculo em cima dessas circunstâncias judiciais. Motivo do crime, circunstâncias, comportamento da vítima, personalidade do agente, reincidência. O juiz vai pegar todas essas informações que ele tem sobre o crime, sobre o fato, e ele vai estabelecer ali entre os 6 e os 20 anos um número para definir que é a pena base. Existem várias formas de fazer isso, não existe uma forma só. Existem várias regras técnicas e acaba que cada magistrado faz de um jeito esse balanço aí. Alguns usam um cálculo matemático, pega o intervalo entre as duas penas, divide por 8, vai aumentando e diminuindo, cada um faz de um jeito. Tudo bem. Depois que você definir essa pena entre os 6 e os 20 anos, usando o homicídio simples como exemplo, a gente vai passar para a segunda fase da dosimetria da pena. Na segunda fase, o juiz vai fazer um cálculo das agravantes e das atenuantes. Existem agravantes e atenuantes genéricas que estão na parte geral do Código Penal e alguns crimes vão ter atenuantes e agravantes específicas, então ele vai fazer também esse cálculo de agravar, de atenuar e vai fazer ali mais um aumento ou uma diminuição daquela pena base, daquela primeira pena que ele estabeleceu. Nessa segunda fase da dosimetria da pena, ainda que o juiz aumente e diminua, por exemplo, como no caso do homicídio simples, ele não pode passar das duas barreiras. A pena pode chegar no mínimo de 6 e no máximo de 20. Na segunda fase da pena, ela tem que ficar ali entre esse intervalo que está lá na pena base, na pena que está do caput, na pena que está da lei, certo? Tá, e as causas de aumento e de diminuição, que são as frações, 2/3, metade, o dobro, vem agora, na terceira fase. Estabeleceu a pena base, beleza. Foi para a segunda fase, estabeleceu a pena intermediária, pega essa pena intermediária, vamos para a parte final, para a terceira fase, para a pena definitiva. A gente vai aplicar causas de aumento e causas de diminuição. Na hora que o juiz vai colocar esse cálculo de causa de aumento, de causa de diminuição, aí sim. É um homicídio simples, a pena mínima lá do Código Penal é 6 anos e a pena máxima é 20 anos, mas se eu apliquei a causa de aumento, a pena foi para 22, pode? Pode. Ah, eu botei uma causa de diminuição e a pena foi lá para 4, pode? Pode. Na terceira fase da dosimetria da pena,
A pena definitiva aplicada pelo juiz, ela pode ultrapassar o patamar máximo, como ela pode ficar abaixo do patamar mínimo, mas isso é somente na terceira fase da dosimetria, causa de aumento. Tá, mais duas coisas. Lembra que eu falei que na pena base, o Código Penal lá na parte geral traz 8 circunstâncias judiciais? Observação muito importante. Eu tenho vídeo falando sobre isso lá no YouTube. Na lei de drogas, na lei 8.343 de 2006, existem mais duas circunstâncias, tá? Além das 8 da parte geral do Código Penal, a lei de drogas traz duas circunstâncias judiciais que vão valorar a pena lá na primeira fase, que é a quantidade da droga e que é a qualidade da droga. Mas cuidado, existe um julgado recente que tem caído em prova que diz assim: a pureza da droga vai influenciar na dosimetria da pena. Não, pureza da droga não é qualidade da droga, isso são características diferentes. Então, se na tua prova cair, a pureza da droga vai influenciar, você já sabe que não, a pureza não, a qualidade da droga sim, a pureza da droga não. Essa é a última dica, mas não foi, né? Então vamos lá. Uma dica que eu dou de concurseira para concurseiro é o seguinte: o código, em alguns crimes, uma mesma situação, para um crime é causa de aumento, para outra é qualificadora. Ou até mesmo dentro do mesmo tipo, tem as qualificadoras e tem as causas de aumento. E a gente confunde. Então a gente precisa fazer um trabalho para dar uma decorada mesmo, o que é causa de aumento, o que é qualificadora, porque a prova vai querer te confundir. Ela sabe, o examinador sabe que você não vai gravar tudo e ele vai usar isso para tentar fazer com que você erre a questão. Então, por exemplo, olha só. E eu falei isso no vídeo que eu falo do suicídio agora. Agora, na nova redação do artigo 122, o motivo fútil e o motivo torpe, ele é uma causa de aumento lá no crime do artigo 122, que é instigação, auxílio material ou incitação ao suicídio ou automutilação. Mas no homicídio é uma qualificadora, tá vendo? E é a mesma situação, motivo fútil ou torpe. Outro exemplo, o homicídio que a gente chama de homicídio funcional contra membros da segurança pública, da Força Nacional e etc e tal. Ele é um homicídio qualificado, certo? Lá no 121 tem um parágrafo homicídio qualificado. Mas a lesão corporal praticada contra os membros de segurança pública, da Força Nacional, não é uma qualificadora, é uma causa de aumento lá no 129. Então, para uma coisa é qualificadora, para outra é causa de aumento. Como é que eu faço para decorar? Bem, como eu fazia uma tabelinha com duas cores diferentes para pregar na minha parede, o que é qualificadora de um lado, o que é causa de aumento no outro, porque se eu me esquecesse das palavras, a memória fotográfica me ajudava a lembrar na hora da prova. Qualificadora eu vou sempre botar de amarelo do lado direito, causa de aumento sempre de azul do lado esquerdo. Você acha que não, mas na hora da prova a imagem vem na sua cabeça e isso te ajuda a lembrar.